TCC, da Geometria Analítica e Estudo do Ponto. Vamos aqui a alguns exemplos. Exemplo 1. Determinar as coordenadas do ponto médio de um segmento de extremidades A, 5, menos 2, e B, coordenadas menos 1, menos 4. Então, gente, para você determinar as coordenadas de um ponto médio, considerando esse ponto médio denominando de M, coordenadas x, m, y, m, é só você usar a fórmula do ponto médio. A abscissa do médio será a média aritmética das duas extremidades, das abscissas das duas extremidades. No caso, 5 mais o menos 1, dá 4 por 2, 2. Abscissa média se foi. A ordenada média é uma mera repetição. Média aritmética das ordenadas, ou seja, o menos 2 mais o menos 4, dá menos 6 por 2, que dá o menos 3. Aí, então, gente, o ponto médio é o 2 menos 3 desse segmento AB. Uma observação que é bom você conhecê-la. Sempre que você tem um segmento dividido em partes iguais, as abscissas e as ordenadas desses pontos divisores e extremidades formam uma PA. É o caso desse nosso segmento AB e ponto médio. Abscissas formam a PA 5, 2, menos 1. Ordenadas formam a PA menos 2, menos 3, menos 4. É muito interessante essa observação para certos probleminhas. É o caso desses nossos exemplos. Exemplo 2. Se o segmento AB é dividido em 5 partes iguais, determine as coordenadas do ponto P3. Então, gente, nós temos aqui 4 pontos divisores e 2 extremidades, quer dizer, 6 pontos, né? O P3, ou as coordenadas do ponto 3, é o que interessa ao problema. Então, pegando a observaçãozinha anterior, esse ponto P3 é o nosso problema e temos que o ponto A, suas coordenadas funcionam como os primeiros termos das progressões aritméticas, e o B funciona as suas coordenadas como os sextos termos das progressões aritméticas. Então, gente, para chegarmos ao nosso probleminha, ao cálculo do x inicialmente, vamos usar a fórmula do termo médio em cima do A índice 6. O A índice 6 dessa progressão, ó, é o 8, ó, em termos da abscissas. Então, A índice 6, usando a fórmula do termo médio, que aqui está, índice n igual a índice 1 mais n menos 1 vezes o r, substituindo aqui, ficamos a depender, ó, o A índice 6 é o nosso 8, menos 2 é o primeiro termo, é a primeira abscissa, mais 5r. Gente, aqui ficamos então a depender do 10 dividido por 5, razão 2, razão em termos das nossas abscissas. Para o cálculo, então, da abscissa x, que é a abscissa P3, em termos dessa progressão, gente, esse P3 é o quarto termo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Bom, usando o A índice 4, ou seja, termo geral em cima do A índice 4, ficamos assim. A índice 4 é o A índice 1 mais 3R, né? Usando quem é quem, ó, nosso A índice 4 é o x, o primeiro termo é o menos 2, que é a abscissa, 3 vezes o valor da razão. Olha, gente, ficamos aqui então com menos 2 mais 6, o valor da abscissa do P3 é o 4. Bom, aqui então terminamos a primeira etapa do problema com o cálculo da abscissa do P3. Para o cálculo da ordenada, gente, é uma mera repetição. Vamos trabalhar agora com a progressão em cima das ordenadas. Então, o A índice 6 novamente é o nosso uso para o cálculo da razão. O A índice 6 será o A índice 1 mais 5R, usando aqui a termo geral. Ó. E aí, o quem é quem, né? O A índice 6 é 13 igual a 5, que é o primeiro termo, em termos das ordenadas, mais 5R. Olha, gente, fica 8 quintos o valor da razão dessa progressão em termos de ordenadas. Para o cálculo da ordenada y, em outras palavras, o valor do y, vamos usar o quarto termo, né? Repito que é o quarto termo na sequência dos pontos. Usando a termo geral em cima do A índice 4, ficamos com A índice 4 igual a índice 1 mais 3R. O velho quem é quem do problema, o A índice 4 aqui no caso é o valor y, igual ao primeiro termo, que é o A índice 1, 5, mais 3 vezes o valor da razão, que é 8 quintos. Então, gente, o nosso y, a ordenada do ponto P3, é 5 mais o 24 quintos, que dá 49 quintos. Então, esse P3 possui a abscissa 4, que já era o nosso valor y, e agora nosso valor de x,
e agora temos o nosso valor y, que é 49 quintos. Um segmento de extremos A 3 menos 1 e B 1 menos 4 é prolongado no sentido de A para B, até um determinado ponto M. Então, gente, temos o segmento AB e vamos prolongado no sentido de A para B até M. E de uma maneira tal que ele fique triplicado, né? O segmento AB triplica ao chegar a esse ponto M. Ele está interessado que você calcule as coordenadas desse M. Um exemplozinho aqui, uma estrutura, um gráfico. Né? O nosso segmento AB, ele será triplicado, ou seja, o AM passa a ser 3 vezes o AB. Só para simbolizar aqui, se chamarmos esse AB de X, o AM será, no caso, 3x. Bom, mas aqui, gente, esses pontos divisores novamente formam uma PA, em que, para você calcular esse x, ó, na PA das abscissas, nós temos o primeiro, temos o segundo. Se queremos, digamos, o quarto termo, né? Vamos ter que calcular a razão. Para você calcular a razão, vamos só fazer a diferença do segundo pelo primeiro. Ó. Ficamos com 1 menos 3, que é o menos 2. Razão das abscissas. Para o caso do cálculo do x, quarto termo, né? O quarto ponto dessa sequência de pontos aqui desse segmento, dessa reta, nós podemos usar que a índice 4 é quem? Usando a termo geral, índice 1 mais 3R. E aí, gente, quem é quem, né? Nosso índice 4 é o x, valendo a índice 1, que é 3, mais 3 vezes o valor do R, que é menos 2. Então, gente, arrumando essa expressãozinha, o nosso x vai valer menos 3. Para você calcular o y, que é a ordenada do M, é uma mera repetição. Só que agora vamos passar a usar as ordenadas. Então, cálculo da razão da progressão das ordenadas será novamente o índice 2 menos o índice 1, ou seja, menos 2 menos 1 menos 1, que dá menos 1 a razão das ordenadas. Para o caso do índice 4, ou seja, o cálculo do y, ficamos com o y, que é o índice 4, igual a índice 1, que é menos 1, mais 3 vezes o valor da razão das ordenadas, que é menos 1. A gente ajeitando essa progressãozinha, essa expressãozinha do y é menos 4, então o nosso ponto M procurado, pedido, é o menos 3, menos 4. Bom, gente, tudo mais, bons estudos, façam uma visitazinha ao nosso site e até a próxima.